Então, pessoal, vamos começar a reunião de hoje. O nosso seminário hoje vai ficar por conta da Rebeca, a nossa aluna de iniciação científica. E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o papel do lítio na doença de Alzheimer. É isso, Rebeca? Sim, isso mesmo. Perfeito. Então, a apresentação de hoje vai ser com a Rebeca. Mas antes, então, da gente começar a apresentação, peço a todo mundo para se inscrever no canal e curtir o nosso seminário, tudo bem? Rebeca, manda ver. Meu nome é Rebeca Morim Pires e eu vou apresentar o artigo Lispro atenua amiloide beta e patologias associadas à doença de Alzheimer em camundongos. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que apresenta déficits cognitivos e perda de memória progressiva. Na fisiopatologia da doença, nós podemos observar emaranhados neurofibrilares, acúmulo de amiloide beta, placas amiloide beta extracelulares, astrogliose, aumento de citocinas pró-inflamatórias, queda das anti-inflamatórias e também microgliose. As drogas aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer incluem os inibidores da acetilcolinesterase, donepezil, rivastigmina e galantamina, e os antagonistas do receptor NMDA, sendo este a memantina. No entanto, não há nenhuma medicação que seja realmente efetiva em prevenir ou diminuir a progressão da doença. O lítio, que é o grande foco do artigo, é utilizado para tratar manias, depressão e é considerado padrão ouro no tratamento de bipolaridade. Ele tem sido utilizado para prevenção de suicídio, atuando na depressão, prevenção de atividades agressivas e doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. As formas permitidas da administração de lítio incluem o carbonato e o citrato de lítio, sendo regulado pela FDA, que é uma administração de saúde dos Estados Unidos. E ambas essas formas de administração apresentam vários efeitos colaterais, como, por exemplo, ele tem um grande efeito tóxico no coração e nos rins. Além disso, a janela terapêutica desses medicamentos são bem estreitas, sendo necessária várias doses durante o dia para uma ação efetiva, uma ação significativa desse tratamento. Na busca de uma administração mais segura, se desenvolveu o Lispro, que é um cristal iônico de lítio com um ânion orgânico, ácido salicílico e a L-prolina. O Lispro, o lítio, ele atua inibindo a inositol mono e polifosfatase e também inibindo a GSK3, tanto a alfa quanto a beta. A inibição dessa GSK, ela diminui a fosforilação da proteína tal e a produção da amiloide beta por meio da inibição da gama-secretase, que não cliva, que não efetua sua clivagem no processo da APP. A inositol monofosfatase também regula a depuração de agregados da tal fosforilada e da amiloide beta. Também é analisado um aumento na expressão de BDNF, que ativa a via ERK e a MAPK e aumenta a expressão da resposta CREB. O BDNF também pode estar relacionado com uma promoção de neurogênese e também com uma regulação negativa, uma diminuição da quantidade de citocinas pró-inflamatórias. Então, nós temos a regulação da autofagia, um aumento da expressão de BDNF, diminuição das respostas pró-inflamatórias, diminuição da fosforilação da proteína tal e diminuição na quantidade de amiloide beta. O objetivo do artigo foi avaliar a eficácia terapêutica e um perfil de segurança do Lispro em cultura de células e em modelos da doença de Alzheimer em camundongos transgênicos. Os animais utilizados foram os camundongos 3XTG-AD, portando APPSWE e PSEN1, e mutações na proteína tal.
Também foram utilizados camundongos TG2576, abrigando a PPSWE, sendo esses dois modelos apresentam uma forma patológica da doença de Alzheimer, ou similar a ela. Também foram utilizados camundongos B6129SF2-J, do tipo selvagem. Os reagentes utilizados foram o Lispro, o carbonato de lítio e o salicilato de lítio. Na cultura celular, foi utilizado a HELA. Então, foram utilizadas células HeLa, transfectadas com um tipo humano da proteína tal, o SH, SHY e a N2A, que são dois modelos neuroblastoma, sendo o SH, SHY um neuroblastoma da célula humana e o N2A de célula de camundongo. Também foram utilizadas células tronconeurais murinas, representadas como MNSC e HNSC. Foram analisadas as espécies totais de amiloide beta por meio de ELISA. Foi feita também a análise da atividade inflamatória microglial com o tratamento das células com o Lispro na presença de interferon gama e ou ligante de CD40, depois analisada por FACS e ELISA da CD40. A análise de fagocitose foi feita com a micróglia primária pré-tratada com Lispro ou veículo, que é o dimetilsulfóxido, e depois foi feita a incubação de fluorescerina isotiocianato por 1 hora. Depois disso foi analisado por meio de um fluorômetro, que é esse FIT A-beta42. Foi feita também a análise de autofagia por meio de um pré-tratamento das células microgliais com Lispro, carbonato de lítio ou solução salina tamponada com fosfato, o PBS. Depois foi feita a permeabilização, coloração com anticorpo marcador autofágico, que é o LC3D. O tratamento com lítio foi feito nos camundongos selvagens por 2 semanas, sendo esse um tratamento agudo, de forma por meio oral, colocando na ração doses altas e baixas do Lispro, salicilato de lítio e carbonato de lítio. Os machos e as fêmeas TG2576, com 6 meses, e os 3XTG com 5 meses, foram tratados por 8 a 28 semanas, também de forma oral, com a ração normal, uma ração suplementada com carbonato de lítio, ou suplementada com Lispro, ou suplementada com salicilato de lítio. A avaliação da quantidade de lítio plasmático e cerebral foi feita por meio de uma função cardíaca, depois a perfusão, depois a retirada dos cérebros e, por último, a espectroscopia para absorção. Foi feito também Western blotting, análises imunohistoquímicas, passando pelo free floating, e depois marcada com anticorpos para tal fosforilada, e também foram feitas análises imunocitoquímicas com fixação com uma solução de PFA e depois coloração de ICC visualizada por FIT, corante de imunofluorescência. Foram utilizados anticorpos anti-amiloide beta 6E10 e o 4G8 da amiloide beta 1 a 24, anti-tal fosforilada, que são esses THR e SER dispostos à frente, anti-tal total, que é essa tal 46, anti-sinaptofisina, anti-SK3 beta, anti-COX-2, anti-cadeia leve 3B, que é o marcador autofágico, antitubulina 3 e anti-sinapsina 1, que foi utilizado na observação de diferenciação celular, antiproteína associada a microtúbulo, que é essa MAP2, proteína ácida fibrilar antiglial, GFAP, antinúcleos neuronais, marcação da proteína pós-sináptica, que é a PSD95, e foi utilizado também o GAPDH como controle de carregamento confiável. Por último, o anticorpo de filamento helicoidal pareado 1, o PHF1, que é um
anticorpo monoclonal de camundongos que marca a fosforilação em tal, proteína tal. Os camundongos selvagens tratados com lispro mostraram níveis de lítio cerebrais significativamente mais altos em níveis de concentração baixos comparados com o tratamento com o carbonato de lítio, tanto em alta quanto em baixa concentração. E o tratamento tanto com o lispro, quanto com o carbonato de lítio, quanto com o salicilato de lítio, mostraram um aumento constante nesses níveis de lítio, no plasma e no cérebro. Nos camundongos TG2576, o tratamento com o lispro e com o carbonato de lítio revelou um aumento nos níveis plasmáticos de lítio no plasma e no cérebro no tratamento de 8 semanas. O estudo ele mostrou no gráfico C os níveis estáveis de lítio ao longo do período quando é analisado o tratamento com lispro em comparação com o carbonato de lítio, tratamento com carbonato de lítio. E também na figura D, aí você pode analisar a diferença significativa no aumento dos níveis de lítio no cérebro com o tratamento. A propagação de lítio no cérebro se mostrou maior no grupo de lispro, que a gente pode observar porque nos camundongos 3xTG não observava nenhuma diferença após o tratamento de 28 semanas. Só que foi apresentada uma tendência de aumento por meio do tratamento com lispro. No tratamento por 8 semanas com lispro, nos camundongos TG2576, foi reduzida as placas beta-amiloide, solúveis e insolúveis comparado com o carbonato de lítio. O tratamento reduziu os níveis dessa beta-amiloide, que foi quantificada, foi analisada por meio da ELISA, do método ELISA. Aqui a gente também pode observar uma diminuição da quantidade da carga de amiloide beta nos camundongos 3xTG depois de um tratamento de 28 semanas com lispro. Mas essa carga de amiloide, ela não foi alterada significativamente nem com o tratamento de salicilato de lítio, nem com o tratamento com carbonato de lítio. Nos camundongos 3xTG, o tratamento com lispro por 8 semanas reduziu significativamente a fosforilação da proteína tal, como é analisado nas imagens, quando são comparados com os controles não tratados, determinados por IHC e WB. O tratamento com lispro aumentou significativamente a fosforilação inibitória da GSK3-beta, que dá para ser analisada no gráfico C. Por isso, eles indicam uma relação da GSK3-beta na fosforilação da proteína tal. Nos camundongos 3xTG, no tratamento de 28 semanas com lispro, é analisada uma redução significativa da fosforilação da proteína tal nos campos CA1, nas partes CA1 do hipocampo. Também teve um decaimento da fosforilação da proteína tal na área CA3, só que ela não foi significativa. O tratamento com o lispro reduziu significativamente a fosforilação da proteína tal, tanto no tratamento com lispro, quanto no tratamento com carbonato de lítio e o salicilato de lítio. Na coloração com o anticorpo marcador autofágico LC3-beta, tanto o tratamento com lispro quanto com carbonato de lítio aumentaram a autofagia de forma significativa. O lispro, ele suprime a expressão do CD40 induzida pela IFN-alfa, gama, perdão. A
O Lipro, ele suprimiu a expressão de CD40 induzida pela IFN-gama, assim como a IFN-gama e a CD40L induziu uma liberação de citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, ele mediou uma redução na liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-alfa e a IL-12P70. O tratamento com o Lispro inibiu significativamente a expressão de CD40 induzida pelo interferon gama de uma maneira dependente. Ele também, nos gráficos, mostraram que o interferon gama e a CD40L induziram uma liberação das citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-alfa e a IL-2P70, de forma a mostrar que ele reduziu o tratamento com Lispro reduziu a liberação de citocinas pró-inflamatórias pela inibição desse interferon gama. O Lispro aumentou a fagocitose mitocondrial de amiloide beta. É observada a captação da amiloide beta de 1 a 42 nas células microgliais, conforme evidenciado pelo aumento associado à célula, e diminuição da fluorescência extracelular. O Lispro aumentou significativamente a expressão de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 4, IL-10, TGF-beta1, e também diminuiu a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como interferon gama, a interleucina 12P70 e o SCD40L, em cérebros de camundongos TG2576, em comparação com cérebros de camundongos tratados com o carbonato de lítio e o controle. O tratamento com Lispro nas células com neuroblastoma inibiu a fossilização da proteína tau e também as análises da inibição da fosforilação pela GSK3-beta, ela se mostra associada por meio da apresentação de maior GSK3-beta fosforilada quando feito o tratamento com o Lispro. As células N2A, que são as células do neuroblastoma camundongo, que foram tratadas com o Lispro, apresentaram uma melhora na diferenciação celular, que foi evidenciado pelo aumento da expressão de beta-tubulina 3 e fosfosinapsina 1, em comparação com o tratamento com carbonato de lítio. Além disso, as células MNSC, que foram tratadas com o Lispro, demonstraram uma expressão aumentada da tau total e da MAP2, em comparação com essas células tratadas com o carbonato de lítio. Os tratamentos Lispro e salicilato de lítio, eles produziram um aumento de sobrevivência de neurônios na região do neocórtex dos camundongos 3xTG, que foi identificado com a marcação com o NEO-N. O tratamento com Lispro e o salicilato de lítio também aumentaram de forma significativa a expressão da proteína pré-sináptica sinaptofisina e a PSD95, que é a pós-sináptica. Tanto o tratamento feito com o Lispro quanto o tratamento feito com carbonato de lítio aumentaram a inibição da fosforilação por meio da GSK3-beta, enquanto apenas o carbonato de lítio aumentou a expressão da COX-2. Em outros artigos, eles demonstram sempre que o tratamento que era feito com lítio aumentava a COX-2, inibindo a GSK3-beta. Então, com esse tratamento, com esse resultado, observa-se que a expressão da COX-2 que era apresentada no tratamento com lítio não era relacionada com a inibição da fossilização pela GSK3-beta. Ela era independente. Os tratamentos com Lispro, carbonato de lítio,
e salicilato de lítio, nenhum deles alterou a expressão da COX-2 em dose baixa, embora os de tipo selvagem, tratados com carbonato de lítio, mostraram uma tendência de aumento. No tratamento crônico por 8 semanas, como esperado também, o tratamento com carbonato de lítio também mostra um aumento significativo na expressão da COX-2, nos camundongos TG2576. Então, os dados do artigo suportam a hipótese de que o Lispro apresenta realmente uma grande diferença em relação à forma de administração do lítio aprovada pela FDA, representando uma maior segurança e eficácia na melhoria da patologia da doença de Alzheimer em cultura de células e nos dois modelos diferentes de animais transgênicos apresentados. Foi observado também que o tratamento com Lispro inibiu a atividade da GSK3-beta, porém sem alterar a expressão da COX-2, mostrando que o aumento registrado em estudos anteriores da expressão COX-2 no tratamento com carbonato de lítio era independente da atividade da GSK3-beta. O tratamento com Lispro também se mostrou mais eficaz na redução das citocinas pró-inflamatórias e aumento das anti-inflamatórias. Obrigada. Muito obrigado, viu, Rebeca? Vamos começar então a nossa discussão. Artigo muito interessante, viu, Rebeca? Vocês capricharam, hein? Vocês arrumaram um artigo difícil pra caramba, né? Então, que bom. Muito legal. Parabéns, viu, Rebeca? Muito obrigado. Então, vamos começar então a nossa discussão. Pessoal, o que vocês acharam do artigo? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a aplicação, né, de lítio e a aplicação da associação de lítio com eritrolina. Yanley, o que você acha da aplicação de lítio na psiquiatria, Yanley? Então, eu primeiro tenho que parabenizar a Rebeca. Gostei muito da cadência dela de apresentação. O ritmo de fala dela é um ritmo muito confortável. E isso ajuda muito a você ficar fixado, a compreender. Então, parabéns, tanto pela apresentação quanto por essa característica inata sua, né? Duas coisas que eu queria ressaltar em relação só ao início, e eu acho que valeria a pena ter sido explorado um pouco mais sobre o uso do lítio, né, as indicações, o que é o lítio, na parte da introdução, e também pontuar uma coisa. Foi dito lá na introdução que esses tratamentos disponíveis da doença, eles não impactam aí diretamente na progressão, né, da doença. Mas, na verdade, impactam um pouco, sim. Eu acho que o ideal seria falar que eles não vão impedir o avanço da doença, entendeu? Mas que existe um impacto na progressão da doença, isso existe. Comparando-se grupos que têm tratamento e sem tratamento com aqueles grupos disponíveis lá, você vê que existe uma diferença do delta-T. Em relação ao lítio agora, né, que foi me perguntar, o lítio, ele é um estabilizador de humor, né? Ele é muito utilizado para tratamentos, sobretudo de transtornos bipolares, né? Transtornos depressivos bipolares, tanto para quadros maníacos quanto para quadros hipomaníacos, né? O início. E é muito importante, uma coisa que já era conhecida era que, de fato, o lítio tinha essa interferência, e que era mais, pelo menos a parte que eu já conhecia, era da relação do lítio com a GSK3-beta e também do valproato. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver isso no artigo, não sei se ele fala disso, mas o valproato também tem essa ação. E é muito interessante justamente porque verifica-se que aqueles pacientes que têm
uma função aumentada, né, uma expressão maior da GSK3-beta, você tem um fenótipo de dementia-like. Não é necessariamente a demência, muito menos Alzheimer. Então, aí já entra numa diferença clínica importante e também neuropatológica importante, porque não necessariamente a apresentação desses marcadores vão determinar aqui o desenvolvimento da doença. Mas, enfim, existe essa relação, então, de um fenótipo de dementia-like. E chama atenção, então, para a correlação entre transtornos do humor e as demências, né, os processos neurodegenerativos. Então, é muito interessante. Então, o lítio, ele é largamente utilizado e é isso. Agora, o que me chamou a atenção foi a dosagem, né, que foi utilizada. A correlação com a dosagem humana que ele coloca lá é assim, não existe nada que aguenta, não existe olho, não existe rim, não existe coração que aguenta essa dosagem, não. Nem o paciente, que vai começar a tremer todo também. Mas tem que fazer a análise o cálculo tem que ser feito com base na superfície corporal e também o metabolismo dos roedores é muito acelerado, né? Sim. Então, esses ajustes, eles são possíveis, né? O que eu acho interessante em relação a esse tratamento é que ele é um tratamento um pouco mais complexo, porque ele não usa somente o carbonato de lítio, ele está associando o lítio com a prolina, certo? E por que eu acho que é complexo, tá? Antes da gente entrar nas vias intracelulares. Então, tem trabalhos, já datam já datam de mais ou menos uns 10 anos, tá? Trabalhos com lítio interferindo na sinalização de transportadores de glicina, do tipo 1 e do tipo 2. E uma das coisas que é bem interessante é que quando você aumenta a concentração de lítio no sistema, isso tende a levar um efeito inibitório sobre a sinalização de GLT1. Então você inibe GLT1 enquanto você estimula GLT2. E a gente sabe já há algum tempo que o aumento da inibição de GLT1, ou seja, quando você bloqueia, né, a função de GLT1, você acaba aumentando a concentração de glicina na fenda sináptica e com isso você potencializa a neurotransmissão glutamatérgica. Se você aumenta a neurotransmissão glutamatérgica a nível de hipocampo, você tem uma melhora cognitiva, certo? E em outras regiões você tem a associação de neurotransmissão glutamatérgica com dopaminérgica, inclusive a nível de córtex pré-frontal, e com isso você também teria uma melhora nesses sinais e sintomas psiquiátricos, certo? Então, o primeiro passo está relacionado ao próprio lítio por si só, né? E aí eu entro na questão relacionada à prolina. A prolina é um aminoácido que é muito pouco estudado no sistema nervoso central, certo? Inclusive ele tem um grupo imino em vez de um grupo amino, né? Então é uma molécula um tanto quanto diferente porque ela é mais rígida, né? Então acaba que por ela ter uma estrutura mais rígida, ela acaba sendo muito utilizada para a construção de proteínas estruturais, né? Então você acha os sistemas, né, com proteínas extracelulares, né, de matrizes extracelulares, são enriquecidas com prolina, né? E acaba se pensando na prolina simplesmente como um tijolinho, não como uma molécula de sinalização. Só que também já tem trabalhos publicados ao longo dos últimos 30 anos mostrando que o aumento de prolina no sistema leva a um estímulo de receptores de NMDA, de receptores AMPA e também de receptores glicинérgicos. Então você também favorece aquela via glutamatérgica que melhora a cognição e que modula as vias dopaminérgicas. Então você está associando duas coisas que juntas estão potencializando vias que a gente já conhece que são interessantes, tanto no estudo de distúrbios de humor, quanto também a gente sabe que são interessantes para a doença de Alzheimer.
E aí entra um outro ponto que eu acho que é interessante. A gente não conhece muito bem qual é o efeito do lítio no transportador de prolina. Porque todos esses transportadores dependem de íons que estão ali dentro do seu nervoso central para que eles funcionem bem, certo? Então, o transporte desses aminoácidos utiliza a força do fluxo desses íons no sistema. E quando você coloca lítio no sistema, você muda isso, né? Então, é bonito de ver porque você associa duas moléculas e você começa a ter um efeito, né, que ele é superior a, por exemplo, o carbonato de lítio, né? Então, isso é bem interessante. E aí, obviamente, que ele focou em cima de ativação de GSK3, que já tem sido listado desde 2010, 2011, né, como uma das proteínas intracelulares que estão associadas, né, ao processo de degeneração, ao processo de redução da função sináptica. Gustavo, você olhou, como é que você viu esse trabalho em relação à prolina, você que trabalha especificamente com prolina no sistema? Então, professor, realmente eu não tinha visto nenhum trabalho ainda associando com lítio, realmente achei interessante. E a dúvida que eu tenho é justamente essa, se ele fez a associação dessa molécula já pensando nesse possível efeito da prolina, ou foi alguma associação só para alguma estabilidade da molécula, alguma coisa assim. Porque senão fica como se fosse um artigo que ele desenvolveu, ele apresentou uma droga que seria multi-alvo, né? Ou você trabalharia com dois efeitos numa mesma molécula, para potencializar no caso da prolina, potencializar essa neurotransmissão glutamatérgica. Eu realmente não tinha visto nada sobre essa associação com o lítio e achei interessante. E, Rebeca, de onde surgiu essa associação do lítio com a prolina? Eles falam? Então, na verdade, eles adicionaram a prolina mais para ter um cristal que pudesse ser administrado. Porque a forma que estava... a forma que ficava depois com a adição do salicilato com o lítio, não formava esse cristal. E aí eles adicionaram a ele prolina só para criar uma forma melhor da administração. Impressionante. Mal sabem eles do possível efeito da prolina. Eu acho que ele tivesse feito intencionalmente, ele não acertaria tanto, né? Eu acho que ele nem cita no trabalho isso. Cita, Rebeca, alguma coisa na discussão? Fala alguma coisa sobre isso? Ele fala que tinha... Na verdade, ele não analisou especificamente qual parte estava mais relacionada à prolina. Ele não analisou a parte da prolina, ele só usou ela dessa forma, mas ele previu que o lítio agiria na GSK3 e que o salicilato ia atuar ali na neuroinflamação e desconsiderou a prolina. Isso é uma coisa interessante que eu posso falar para vocês, porque a gente vai ficando mais velho, né? Eu acho que a sensação de ficar mais velho, ela vem com as descobertas da ciência. Porque quando eu estava na graduação, usava-se o lítio, mas não sabia como que funcionava, certo? Então, assim, não tinha nem ideia de mecanismo de ação, tinha propostas, né? Então, eu lembro que lá em 2010, 2011, quando eu peguei os primeiros trabalhos assim, para ler, que eu vi o lítio relacionado com transportadores de glicina, eu já achei o máximo, né? Falei assim, olha, o pessoal está relacionando, né, o efeito do lítio com esses transportadores. E logo depois já veio alguns trabalhos mostrando que o lítio teria um efeito inibindo GSK3 beta. Então, assim, veio na mesma época, né? E aí é aquela questão, né? Qual das duas moléculas tem um papel mais importante para os efeitos farmacológicos do lítio? Né? Vai ser o papel nos transportadores ou vai ser o papel
na GSK3-beta, certo? Então a gente ficou trabalhando isso durante um certo tempo. Agora, o que é interessante é que o lítio, ele já tem uma aplicação, ele já tem uma via bem estabelecida, mas parte do que foi visto nesse artigo em especial pode sim estar relacionado à prolina. Inclusive, Gustavo, eu acho que é algo que você pode anotar, porque no laboratório a gente tem inibidores específicos para GSK3-beta, certo? Então a gente tem anticorpos para essas vias, e eu acho que é uma coisa que a gente pode estudar com a prolina. Sim. Porque eu acho que a prolina acaba sendo muito negligenciada, e a gente tem um artigo interessante que a gente vai publicar agora, né? Com a prolina, né? Exatamente. Mas é bem interessante. E aí uma das coisas que eu achei mais relevante do trabalho está relacionada a essas vias de neuroinflamação. E aí o que me chama a atenção é a seguinte, eu não sei vocês, assim, a opinião de vocês, mas às vezes, quando você tem um tratamento que por si só já tem efeito neuroprotetor, se ele tem efeito protetor do dia 1 até o dia 10, e aí no dia 12 você analisa a neuroinflamação, é lógico que os marcadores de neuroinflamação vão estar reduzidos, né? Aí eu sempre acho trabalhar com neuroinflamação muito difícil, porque tudo que você modula lá atrás faz uma diferença muito grande quando você vai fazer a sua análise, né? Mas é muito interessante ele pegar e fazer essa distinção entre o que a inibição da GSK3 faz em termos de proteção, certo? E o que você teria de ativação de COX-2 e ativação dessas vias de neuroinflamação, que era algo que também já estava muito bem estabelecido que acontecia junto, e ele colocou que não. O que ele está mostrando é o seguinte, ó, se aumentar as pró-inflamatórias é ruim, certo? Então eu preciso diminuí-las e aumentar as anti-inflamatórias. Se eu tenho esse perfil, ótimo, eu tenho um efeito de redução do processo de neuroinflamação, tudo bem? E aí a gente pode conversar entre aquela distinção que eu sempre faço com vocês. Um fármaco que na sua essência ele é neuroprotetor, ele é aquele fármaco que ele previne a perda neuronal, certo? Quando eu atuo na inflamação, o que eu estou falando é de uma ação anti-inflamatória. Tudo bem? Agora, se eu tenho um sistema que ele está danificado, e aí eu faço um tratamento para tentar recuperar a estrutura cerebral, eu tenho um fármaco que vai atuar a nível de neuroreparo. E as pessoas, elas sempre colocam como neuroproteção tudo. Se você tratou e melhorou o sistema, é neuroproteção. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que neuroproteção é aquilo que deixa o sistema mais resistente. É um tratamento pré. Tudo que vem depois é reparo. Ou seja, você tem algo que foi destruído e você quer melhorar. E aqui o que a gente está vendo é uma abordagem de neuroinflamação. Ou seja, eu tenho um sistema que está inflamado, eu tenho ativação microglial, né? E se eu faço a minha abordagem com lítio, eu tenho uma redução dessa inflamação. Aí cabe a gente discutir, né, o que? Esse processo de inflamação está reduzido porque o lítio atuou a nível microglial em GSK3, reduzindo a inflamação, ou então a gente tem um efeito de proteção do sistema nervoso central que preveniu a inflamação. O que você acha, Rebeca? Uma coisa que é muito legal é também, por exemplo, acho que agora também um pouco da parte clínica, né? Às vezes ver a correlação da doença, né? Desses transtornos no humor não tratados. A gente sabe que transtornos do humor não tratados, eles são fatores de risco para processos neurodegenerativos, né?
Mas seria muito interessante ver se aqueles pacientes tratados especificamente com lítio, que tem uma gama de tratamentos, mas aí a gente pode ver se aquele paciente tratado com lítio vai ter um desfecho de doença neurodegenerativa menor do que o paciente sem o tratamento com lítio. Claro, o que ele comparou aí, foi tentando buscar a parte clínica, ou seja, as doses de lítio, né? Então, eu acho que tem uma certa proximidade. Também, se por exemplo, só vai ser em paciente, aparentemente, que está com uma faixa terapêutica de, sei lá, 1.350, que é uma dose considerável já de lítio, né? Ou não, desde 900 miligramas, você já tem alguma coisa. É interessante. Eu acho que você tem um ganho terapêutico significativo com a adição da prolina nesse sistema, né? Aí realmente é necessário estudos clínicos para você entender se essa nova formulação que é proposta, se ela teria um efeito interessante em doenças psiquiátricas e também em doenças neurodegenerativas, no caso, a doença de Alzheimer. Então, sim, é possível estudos clínicos, né, para que você consiga identificar, né, um ganho terapêutico com uma molécula que nem é tão tóxica, ela não é uma molécula tóxica, então você tem um ganho terapêutico com algo que é simples, né, quase que inócuo para o sistema, né? É um aminoácido que você consegue lidar muito bem com o metabolismo dele no sistema. Então, isso é interessante. Do ponto de vista clínico, esse trabalho ele é realmente relevante, porque ele te aponta num direcionamento. Discute-se muito também, por exemplo, se os sintomas de humor, eles seriam, na verdade, uma condição isolada que estaria correlacionada com a neurodegeneração, ou se, na verdade, ela seria um sintoma de um pródromo, ou seja, um início daquela doença, sem um outro tipo de manifestação clínica mais intensa, ou até mesmo mais característica, que já está apresentando muitos anos antes, entendeu? Existe uma discussão intensa em relação, na área de neurociência cognitiva, abordando a parte comportamental e demência. É aquela conversa, né? O que vem primeiro? O que vem primeiro, a neuroinflamação ou a demência? Né? O que vem primeiro, a neuroinflamação ou a depressão? Né? Depressão... O que se sabe na neurociência é trauma is brain, né? Ou seja, teve trauma, vai perder neurônio. Mas o que eu acho bem interessante é que, de fato, essa discussão é um tanto quanto difícil, porque quando você estuda pacientes com depressão maior, você observa um aumento de marcadores inflamatórios, né, no cérebro, né? E mesma coisa, em pacientes dementes, você vê aumento do processo inflamatório no cérebro. E você vê que a indução de processos inflamatórios no cérebro acabam favorecendo a degeneração do sistema. Então, às vezes, realmente é difícil você definir aonde começa e aonde termina isso, né? Mas é interessante na farmacologia você achar pequenas ferramentas que vão interferir no processo, porque aí você começa a ter dicas, né, de onde começa esse ciclo. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. O artigo de hoje foi realmente bem interessante. Muito obrigado pela apresentação, tá, Rebeca? E a gente se encontra semana que vem.